Fala comigo, rubro-negro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês uma notícia bombástica essa noite, que eu não concordo nem um pouco. Eu acho que o Flamengo fazer isso seria uma loucura, mas como saiu agora e é uma bomba na mídia, a ESPN acabou de soltar essa informação, eu sou obrigado a trazê-la aqui pra vocês e bora ver o que disseram os comentaristas Zinho, Birner, Eugênio Leal e companhia sobre essa bomba. Caio Jorge no Flamengo, você concorda? Bora ver esse vídeo, criação da ESPN Brasil, Grupo Disney, programa Equipe F. Caso goste do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino, hypa o vídeo, caso apareça a opção pra você. E sem mais delongas, bora ver essa loucura que acabou de sair na imprensa brasileira. A gente vai trazer bastidores e valores do que acontece neste momento no Flamengo, mas a notícia deste domingo, há poucas horas ou há poucos minutos no espn.com.br e aqui na ESPN, a informação do Felipe Silva, do André Hernan e do Bruno Andrade, do Flamengo tentando buscar um centroavante, e o nome é justamente o do artilheiro do Brasileirão neste ano, Caio Jorge. O Felipe Silva explica pra gente o bastidor dessa história. Felipe. Fala, fã do esporte, olha, essa é bomba, viu? O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão 2025, e sinalizou que topa pagar cerca de 30 milhões de euros, que dá mais ou menos ali 196 milhões de reais, para tirar o artilheiro da Raposa. Apurei com meus parceiros Bruno Andrade e André Hernan aqui na ESPN Brasil. A oferta não foi formalizada ao Cruzeiro ainda, mas o Flamengo sinalizou que tem interesse no jogador e topa pagar esse valor. A tendência é que, caso seja formalizada esses valores, essa proposta, o Cruzeiro recuse, já que já recusou valores próximos ali de West Ham, Zenit, e só topa abrir negociação acima dos 40 milhões de euros pelo Caio Jorge. Então a tendência é que não ocorra o negócio. Mas o Flamengo tem interesse e sinalizou que está disposto a pagar esses valores para contar com o artilheiro da Raposa, que está em alta no mercado do futebol europeu e agora também do futebol nacional. E aí, se você fosse o Caio Jorge, permaneceria na Raposa ou iria para o Flamengo? Grande abraço. Mengão, pai. Então, claro que isso envolve a escolha do Caio Jorge, mas, acima de tudo, o desejo ou não também, claro, do Cruzeiro em negociá-lo. O Cruzeiro contratou por 4 milhões de euros. E agora, essa proposta, então, a intenção seria gastar até 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. Que valor absurdo, Eugênio. É um valor alto, é um valor muito acima do que normalmente se pratica no cenário do futebol brasileiro, mas a gente está tratando de um jogador que esteve no futebol internacional. Né? Então ele tem uma passagem por Europa e um jogador acima de tudo. E não é qualquer timeco não, foi a Juventus. Mais importante do que isso, que se valorizou muito no último Campeonato Brasileiro. Teve uma temporada de muitos gols e com regularidade. Não foi um jogador de... fez muitos gols no início ou só no final do campeonato. Ele fez mantendo uma média ao longo da competição, se sagrando o artilheiro do campeonato. Então, isso... E é um jovem ainda. Então, é um valor... Faz 24 em janeiro. O valor de um atacante, sempre o atacante é mais valorizado, Sim. jovem, com potencial para atuar na Europa, e o Flamengo propõe pagar um preço de Europa. Um preço alto. Sim. De Europa. Para jogadores que atuam aqui no futebol sul-americano. Superior ao do Vitor Roque, para fazer uma comparação. É isso. O Vitor Roque foi 25 milhões de euros. Mais jovem, vindo da Europa. 19 anos. E o Samuel Lino, 22. O Caio Jorge superaria isso. Isso passa pelo poder de investimento que o Flamengo tem hoje. E aí, Zinho, quando o Palmeiras tira o Vitor Roque, já que é o que vocês estão citando, tira de um jogador que atua na Europa. A contratação é para o Barcelona, um gigante europeu. Agora seria uma contratação do mercado interno. Olha que valor e que negócio absurdo que poderia acontecer, Zinho. Que potência, né? Que chegou o Flamengo financeiramente, administrativamente, né? Um clube que está muito sólido, com superávit, com grana, né, no caixa, com condição de ir ao mercado e para um grande concorrente, porque o time que está concorrendo com o Flamengo, com o Palmeiras, que desponta querendo entrar nessa briga por contratações, por formar uma grande equipe, já tem um bom time o Cruzeiro, já tem um ótimo time.
E aí traz o Tite. E a gente... o que a gente está achando é que o Cruzeiro vai ao mercado para se reforçar mais. Aí vai o Flamengo e tenta tirar o grande destaque, junto com o Matheus Pereira, para mim, o grande destaque, os grandes destaques do Cruzeiro na temporada. Então é audacioso o Flamengo, ousado, já começa, nem começou o ano, né? A gente está finalizando um ano, mas já começa esse mercado de investimento, de compras, né? Buscando o cara que foi artilheiro do campeonato, que está na seleção do Campeonato Brasileiro, que foi artilheiro também, se não me engano, da Copa do Brasil, né, o Caio Jorge. Agora me chama a atenção, até para a gente, ao longo do programa, né, se esse debate vai acontecer, mas eu já sugiro isso, ele chega para ser o titular do time, por 30 milhões de euros, ele chega para ser o titular, o Pedro vai para o banco, vai jogar os dois, como é que vai ser isso? O Pedro vai sair? Tem alguma proposta para o Pedro? Por que o Flamengo vai ao mercado e não é oficial essa proposta, mas a nossa equipe de trabalho é espetacular, é maravilhosa e eu confio nessa notícia. Por que o Flamengo vai com tanta sede numa posição que ele tem um centroavante que é cotado para ir para a Copa do Mundo? Dito por mim, não. Dito pelo Ancelotti, que ele falou na última convocação que eu estava lá. Desculpa estar me alongando, mas eu quero trazer isso. Ele falou, se o Pedro não tivesse machucado, estaria na minha lista. E eu estou observando ele. Aí o Flamengo, na primeira ação, vai buscar um centroavante, o cara que briga até na seleção com o Pedro. Como é que vai ser isso? Assim, eu confio na notícia, confio naquilo que está sendo passado pela nossa equipe, mas fico surpreso, porque acho que o Flamengo tem, não é carência, porque o elenco do Flamengo é o melhor, mostrou isso durante a temporada, mas vejo necessidade até para substituir o Arrascaeta do que o Pedro. Poxa, Zinho, mas o Pedro teve problema, quebrou o braço, ficou de fora, mas joga o Plata ali, joga o Bruno Henrique ali, às vezes joga com 2 atacantes de mobilidade, mas quando o Arrascaeta não joga, a carência é muito maior do que quando o Pedro não joga. Eu, particularmente, oferecia 30 milhões de euros pelo Matheus Pereira, então. Não seria a sua prioridade. O cara que jogaria. É isso, Zinho? Não seria a minha prioridade. Tá, perfeito. Não seria a minha prioridade. Para você, Birner, seria a sua prioridade? 30 milhões, tá. Caio Jorge, vem cá. Eu entendo a ideia porque o Felipe prefere jogar com um centroavante de mais mobilidade do que o Pedro, com um cara que tem mais, por hábito, pressionar saída de bola que o Pedro. Por exemplo, se você tem o Caio... já é outra discução. Se você tem o Caio Jorge... Vai ser o Felipe? Então... Aí mais pra frente eu imagino que o planejamento foi feito. Claro. Aí a gente está falando de 2 centroavantes bem diferentes quando a gente fala do Pedro e do Caio Jorge. O Pedro, inclusive, para mim, como finalizador, é superior ao Caio Jorge. Tá? Na área, centroavante mesmo. O Caio Jorge tem algumas valias que o Pedro não tem. Por exemplo, eu acho que nesse ano... A pressão na saída de bola é muito superior. Muito superior. E eu acho que tem uma coisa, quando a gente vê... Eu vou puxar uma outra coisa, já falando do Flamengo e Cruzeiro. O Boto deu uma entrevista recentemente dizendo que ia sair em 2027, né? E não entendi muito bem o porquê, porque fez muitas coisas certas, mas uma coisa ele não conseguiu fazer. O quê? No Flamengo muito rico não tinha um centroavante de fato reserva pro Pedro, porque ele apostou no Juninho Carabaghi, o Juninho não deu conta de jogar ali, segundo a visão da comissão técnica do Flamengo, e quando o Pedro se machucou, o Felipe teve que improvisar jogadores. Cara, eu acho que falar mal do Juninho é algo de mau caratismo. O Juninho não teve chance com o Felipe Luiz, isso é óbvio. Quando ele teve chance, ele fez gols. Você vê, ele fez gol. Uma das últimas vezes que o Juninho entrou em campo, ele conseguiu fazer gol. O Juninho é um cara esforçado, não é nenhum gênio, mas era um cara que fazia pressão em bola, fazia marcação, não deixava o zagueiro, o lateral ficar confortável. É uma covardia, na minha opinião, você falar mal do Juninho. É uma covardia, porque ele não teve sequer chances de mostrar a qualidade que ele tem. Porque o Felipe Luiz colocou ele para jogar pouquíssimas vezes. Agora, na minha opinião, é loucura você fazer esse preço pelo Caio Jorge.
é um muito bom jogador, joga muito, é jovem, tem um grande potencial para brilhar aqui no Brasil quanto na Europa, mas 30 milhões de euros, eu acho que é demais. Também tem 30 milhões de euros ou 22 milhões de euros mais o Everton Cebolinha, o que ainda é muito caro. Eu, pelo menos, enxergo isso como um valor muito alto. Você consegue, com 30 milhões de euros, óbvio, não deve gastar tudo isso, mas, cara, com 10 você já tira um bom centroavante, seja daqui, seja da Europa. Cadê aquele ucraniano do Scouting? Ele tá fazendo o quê? Aquele ucraniano que trabalhou com o Boto, acho que foi no Shakhtar Donetsk, não lembro agora se foi no PAOK, que chegou pro Flamengo pra fazer scouting. Cadê ele uma hora dessa? Pra ajudar a contratação. Pega um cara bom que joga num futebol desconhecido, um futebol da Croácia, um futebol do próprio Azerbaijão, de onde você trouxe o Juninho, sabe, cara, um futebol da Bielorrússia, um futebol sumido, um cara bom, jovem, com potencial, tira ele daquele time. Cadê esse cara pra aparecer quando mais precisa? E sobre o reserva da Arrascaeta, eu não acho que seja necessário. O Flamengo contratou o Carrascal exatamente para isso. Na minha opinião, caso jogue com 2 atacantes e caso o Caio Jorge venha, que vai ser com 2 atacantes, eu acho que quem vai rodar vai ser o ponta direita. Ele não vai tirar o Samuel Lino, na minha opinião. Ele vai jogar Rossi, Varela, Alexandro, a dupla Léo, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e mais à frente Pedro e Caio Jorge. Pelo menos essa é a minha opinião. A linha de 4, mais Carrascal, Arrascaeta e Jorginho no meio campo. São 3. Depois eu pego o Samuel Lino, você pega o Caio Jorge e você pega o Pedro. Dá 6 certinho, mais a linha de 4, mais o goleiro Rossi. Pelo menos é assim que eu montaria o time, caso o Flamengo pagasse essa fortuna pelo Caio Jorge. Mas eu não acho que você vai tirar o Pedro. O Pedro é um cara matador. Não tem como você tirar o Pedro desse time. O Pedro é uma das peças principais desse Flamengo junto a Arrascaeta e do Jorginho. Pelo menos na minha opinião. Mas o que vocês acham de trazer Caio Jorge por esse valor? 30 milhões de euros ou 22 mais o Everton Cebolinha? Qual que é a sua opinião? Você faria esse negócio? Eu já dei a minha e não faria uma loucura dessas, apesar do Caio Jorge ser um baita jogador. Eu não faria esse acordo. E você faria? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo caso tenha gostado e ainda não tenha feito nenhuma dessas coisas. Eu vejo vocês no próximo e até mais.